Olá, bem-vindos todos aqui ao nosso estudo da Liga Espírita do Estado de São Paulo, o nosso estudo do tratamento dos espíritos. Hoje nós estamos na nossa sexta aula e conosco está a nossa irmã Claribel. Tudo bem, Claribel? Tudo bem, bom dia. Olá, Sandra, tudo bom? Tudo bom. Bom dia, Silvio. Mais uma vez estamos aqui juntos, né, reunidos para mais essa atividade de estudo aqui da nossa casa e possamos então elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. E em nossa prece, de início aqui da nossa atividade, possamos primeiramente agradecer por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos em nome de Deus e em nome de Jesus, nessa nossa atividade de estudo. E também nossa prece nós pedimos para que possam ser criadas, mantidas, as condições benéficas necessárias a essa nossa atividade. Pedimos para que uma grande quantidade de recursos benéficos possam nos envolver, cada um de nós, onde quer que esteja, nesse momento, possa receber aí as bênçãos do Altíssimo, sendo envolvido pelas benesses, por uma grande quantidade de amor, de fluidos e de energia, amparando e auxiliando nas suas condições para este aprendizado ser proveitoso. Pedimos também o amparo e assistência dos irmãos mentores espirituais, nossos irmãos instrutores espirituais possam nos envolver nas suas boas mentalizações, impregnadas de qualidades morais, ampliando aí a nossa capacidade de compreensão e de entendimento para os ensinamentos que serão abordados em mais essa oportunidade de estudo. Em agradecimento, portanto, pelo que nós já estamos recebendo e iremos receber, enquanto aqui nós estivermos reunidos, possamos formular a prece que o Senhor Jesus nos ensinou e pedimos para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos e fluidos, provendo tudo o que nos seja necessário. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Muito bem. Então, nós já vamos começar a leitura da nossa aula de hoje. Lembramos que sempre, né? Sempre lembramos que essa apostila aqui, nós estamos seguindo, que hoje é a sexta aula, né? Identificação da mediunidade, ela se encontra disponível num link que está aqui na descrição do vídeo do YouTube, né? Tem um link. Clicando nesse link, abre um arquivo em PDF que contém aí essa apostila. Tudo bem? Então, quem está à distância acompanhando pode ter acesso a esta apostila também. E também, na descrição do vídeo, tem aí o nosso contato pelo WhatsApp. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, né? Alguma coisa não tenha ficado claro aqui na nossa abordagem, né? Pode fazer o contato conosco aqui pelo WhatsApp e nós retornaremos aí com a resposta, né? Com a explicação, né? Sobre a dúvida. Tudo bem? Então vamos lá. Começando a nossa leitura, é a identificação da mediunidade, né? Hoje o nosso assunto. E cada mediunidade, então, pode ser identificada pelas características principais que apresenta. Com o fim de auxiliar o médium a identificar o tipo de mediunidade que possui, relacionamos em seguida as características principais que cada tipo de mediunidade apresenta. Mediunidade de efeitos físicos.
é a mediunidade em que foi desenvolvida a possibilidade do corpo do médium produzir e emanar matérias incorpóreas de natureza material e espiritual, que pode ser manipulada por outros espíritos nas proximidades do médium. A substância incorpórea é o ectoplasma. Características da mediunidade de efeitos físicos. Provoca a quebra de objetos e coisas sem nenhuma causa aparente. Faz objetos desaparecerem inexplicavelmente do lugar onde foram colocados. Faz desaparecer pequenos objetos, como alfinetes, agulhas caídos no chão. Faz acontecer fatos estranhos, tais como barulhos inexplicáveis, quedas de panela, pratos, etc. E quando se vai ver, não tem nada. Acende e apaga luzes, liga e desliga a rádio, televisão, forno, etc. Faz aparecer animais em ambientes onde não podem estar. Racionalmente, jacaré na sala, lagartos e cobras dentro de casa, etc. Provoca constantemente defeitos nos eletrodomésticos, como rádio, televisão e máquinas de lavar. Estão constantemente danificados. Provoca defeitos dos veículos. Os veículos estão constantemente com defeitos de eletricidade, não funcionam bem. O médium está frequentemente doente, com várias dores, bastante fraqueza, com desânimo. Nos trabalhos mediúnicos fica com dores no corpo todo, fica incomodado com espetadas ou formigamentos. Mediunidade de desdobramento mediúnico. É a mediunidade em que o médium, em perispírito, abandona o corpo físico e o espírito comunicante se ajusta ao seu corpo carnal e passa a comandar o corpo do médium. Pode ser consciente ou inconsciente. Características da mediunidade de desdobramento mediúnico. Faz a pessoa sentir desmaios repentinos, provoca momentos de perda de memória, provoca perda de sentido, provoca sensação de distanciamento do corpo carnal, parece que está longe. Quando cochila, enxerga o corpo carnal descansando, tem a sensação de flutuar, parece que está voando. Muda de personalidade rapidamente, fica até irreconhecível, parece que é outra pessoa. Tem crise, nervos e irritações inexplicáveis. Fica em estado de desânimo e depressão sem motivo. Está quase sempre com novas dores, novas doenças. Tem uns brancos de memória, apronta confusões. Quando volta a si, não sabe o que fez e não acredita quando lhe contam o que fez. Algumas vezes encontra-se em lugares que não sabe explicar como lá chegou. Espíritos tomam o corpo em qualquer lugar, a qualquer momento. Nos trabalhos mediúnicos, dorme, apaga, e os espíritos se comunicam usando o seu corpo. Não sabe o que aconteceu. Nos trabalhos mediúnicos, assusta-se porque ouve a voz do seu corpo, mas não é ele quem está falando. É outro espírito que fala usando o seu corpo. Mediunidade de evidência. É a mediunidade em que foi desenvolvida a possibilidade do médium enxergar os fatos e situações do mundo espiritual incorpóreo no presente, quando estão ocorrendo. O médium não enxerga com os olhos, pois mesmo os fechando, continuam vendo as situações do mundo espiritual. Enxerga somente fatos bem localizados. Características da mediunidade de evidência. Faz a pessoa enxergar coisas e pessoas que só ela vê.
Conversa com alguém e as pessoas estranham, porque só ela viu a pessoa. Pensam que ela está falando sozinha. Enxerga animais e bichos nos locais que frequenta, que só ela vê. Enxerga assombrações, fantasmas, diabos, caras feias, coisas más. Tem medo de sair de casa para não ver as coisas feias, ou tem medo de sair e encontrar determinadas pessoas. Tem dificuldade de saber quando é pessoa viva ou morta. Faz a pessoa ver o que os espíritos querem que ela veja, ou o que é possível ver. Nos momentos de maior perturbação, os espíritos passam a partilhar da sua vida e a pessoa passa a discutir abertamente com os espíritos desencarnados, sem se preocupar com as pessoas que estão à sua volta. É considerada como louca, maluca ou alienada mental. Nos trabalhos mediúnicos, enxerga a pessoa e o espírito que acompanha. Observação: existe a mediunidade de evidência e existe a visão espiritual. A mediunidade de evidência é dom mediúnico, onde o médium vê o fato de forma restrita. Para enxergar outro fato, precisa se concentrar e tirar a sua atenção do que está vendo. Aí enxerga o fato novo, mas deixa de enxergar o que olhava. A visão espiritual é capacidade espiritual, tanto do espírito encarnado como do desencarnado. O médium consciente de desdobramento mediúnico encarnado tem visão espiritual. A visão espiritual permite enxergar tudo que está à sua volta num ângulo de 360 graus, podendo enxergar vários fatos diferentes da vidência. Mediunidade de psicometria. É a mediunidade em que foi desenvolvida a possibilidade do médium poder penetrar no passado do espírito comunicante, dos objetos inanimados e no passado das pessoas, podendo ver e tomar conhecimento de fatos já ocorridos. Características da mediunidade de psicometria. Faz a pessoa enxergar as outras pessoas com roupas do passado. Faz a pessoa enxergar os lugares como eram no passado. Em alguns momentos, faz a pessoa sentir um desmaio, sono ou transe, e começa a ver cenas do passado. Normalmente, quando visita ambientes antigos, faz a pessoa enxergar espíritos do passado, vivendo normalmente ou acompanhando as outras pessoas. Nos trabalhos mediúnicos, consegue enxergar o passado das pessoas e dos espíritos, consegue fazer regressão nas vidas passadas das pessoas. Mediunidade de audiência. É a mediunidade em que foi desenvolvida a possibilidade do médium escutar os espíritos comunicantes diretamente, através do ouvido do seu corpo carnal. Característica da mediunidade de audiência. Faz a pessoa ouvir a voz de espíritos. Quando está perturbado, os espíritos falam o tempo todo, ininterruptamente. Faz a pessoa discutir com os espíritos desencarnados como se estivesse falando com uma pessoa invisível. Gesticula e fala alto. As outras pessoas pensam que está com problemas mentais. Faz a pessoa ouvir sons que só ela ouve. Faz a pessoa se desvincular da realidade material e passa a viver a realidade espiritual, se desligando da realidade. Não consegue dormir porque os espíritos ficam falando ou fazendo ruídos. A falta de sono gera profundos desequilíbrios. O médium fica nervoso e irritadiço. Nos trabalhos mediúnicos, ouve a voz de espíritos necessitados e a voz dos mentores. Mediunidade de psicofonia.
É a mediunidade em que foi mais desenvolvido o aparelho fonador, cordas vocais, do corpo do médium, permitindo a manifestação do espírito comunicante através da palavra. Pode ser consciente ou inconsciente. Características da mediunidade de psicofonia. Quando o médium está desenvolvido, os espíritos falam pelo seu corpo carnal, mas usando somente o cérebro. Os espíritos não tomam o corpo. Faz sentir pressão na cabeça. Parece que tem alguma coisa envolvendo a parte de cima da cabeça, onde tem o cérebro. Faz sentir pressão na testa ou na têmpora, região lateral da testa, podendo ser confundida com dor de cabeça. Faz surgir e receber muitas sugestões mentais. Faz surgir muitos palpites do pensamento. Nos trabalhos mediúnicos, sente a projeção de fluidos do cérebro ou sente a vontade de começar a falar. Mediunidade de psicografia. É a mediunidade em que foi desenvolvida a possibilidade do espírito comunicante se manifestar através da escrita, utilizando os membros superiores do médium para escrever. Existe o médium mecânico, não sabe o que escreve, e o médium intuitivo, este sabe o que escreve. Características da mediunidade de psicografia. Faz sentir muita dor no antebraço, faz o antebraço vibrar com convulsões, faz a mão ou o antebraço ficar com enformigamento ou movimentos descontrolados, cria o desejo de escrever, de rabiscar. Nos trabalhos mediúnicos, sente uma forte vontade de pegar um lápis ou caneta e escrever uma mensagem. Nos trabalhos mediúnicos, as dores e formigamentos são mais fortes. Mediunidade sonambúlica. Normalmente não sentem a influência de espíritos. O corpo do médium é médium do próprio espírito. Características da mediunidade sonambúlica. Não sentem influência de espíritos. Pode ter sonambulismo, não necessariamente. Pode ter sonambulismo, não necessariamente. Pode ter crise de epilepsia, não necessariamente. Quando os mecanismos da mediunidade, glândula pineal, for perturbada, o médium sonambúlico entra numa crise de sensibilidade aguçada. Sente a presença de espíritos por arrepios e etc. Sente dores refletidas, sofre doenças refletidas, pode sofrer desmaios, pode perder a noção de sentido de direção, identificada como labirintite, ou desequilíbrio. Pode sentir tontura, pode sentir insegurança num ritmo crescente, pode esquecer as coisas básicas, mais elementares, pode evoluir para a crise de amnésia mais profunda. Nos trabalhos mediúnicos, não sente nada quando a mediunidade está normal. Dor, sofrimento, doença, tonturas, desmaios. Estes males, que tanto perturbam as pessoas e, em especial, os médiuns, não são características especiais de mediunidades, pois vários de seus tipos apresentam estes males, destacando-se as mediunidades de desdobramento mediúnico, de efeitos físicos, de psicofonia e outras em que a sensibilidade mediúnica esteja aflorada, por qualquer razão. Também aparecem quando os mecanismos da mediunidade se encontram perturbados e podem permanecer durante longo tempo até que a mediunidade volte a se reajustar. Por estas razões, não relacionamos estes males caracterizando nenhum tipo de mediunidade. Identificação do tipo de mediunidade.
Além das características que podem ajudar a identificar o tipo de mediunidade, é conveniente que o médium se analise, se observe e verifique se há ocorrência do maior número de características, pois alguns fatos são comuns a vários tipos de mediunidade, mas outros são típicos e identificam claramente somente um tipo de mediunidade. Os médiuns também podem usar o recurso de discutir o assunto e falar com as pessoas que têm experiência maior no trato com estes assuntos, como os dirigentes de trabalho, práticos mediúnicos, os outros médiuns que já têm conhecimento do seu tipo de mediunidade, com certeza, e que já sabem utilizá-la, e os diretores da Liga Espírita de São Paulo. Estas pessoas estão sempre prontas para atender e ajudar os caros irmãos e irmãs. A paz de Deus e Jesus seja conosco. Mediunidade sonambúlica. É a mediunidade em que o espírito do médium não cede elementos do corpo carnal ao espírito desencarnado ou encarnado, permitindo ou promovendo a comunicação. No caso de haver possibilidade de comunicação mediúnica, o espírito desencarnado atua junto ao mecanismo da mediunidade e sob a ação e controle exclusiva do próprio espírito do médium. Ocorre o mediunismo utilizando o seu corpo perispiritual e carnal. Como regra geral, o médium, em um extremo, tem crise de sonambulismo e, no outro extremo, desenvolve a intuição no grau máximo. A intuição, nesse caso, é a comunicação entre o espírito do médium e a produção mental do seu corpo carnal. A mediunidade sonambúlica é fundamentada no fato de que os que possuem esse dom mediúnico nas suas reencarnações passadas terem sido amplamente egoístas, sempre pensando que todas as coisas que existem deveriam lhe pertencer. Por esses motivos, quando neles desabrocha a mediunidade, por estarem assim tão ligados a si próprios, os perispíritos, com os espíritos deles, não se desprendem dos seus corpos carnais nos transes mediúnicos. Nos casos do que, nas suas reencarnações, eram bons, acreditavam em Deus e seguiam as suas leis, bem como os outros que, infelizmente, não acreditavam em nosso Pai Eterno e não seguiam as suas leis, à noite, quando eles dormem, os seus espíritos com os seus perispíritos não se desligam dos seus corpos carnais. Saem das camas que esses corpos estão dormindo e promovem muitos problemas para eles próprios e para seus familiares. Os que, infelizmente, eram ruins, não acreditavam em Deus e não seguiam as suas leis, nas suas reencarnações passadas, e na atual vivência nesses corpos físicos, continuam nessas mesmas condições assim ruins, quando os seus espíritos atingem a mediana evolução espiritual, surgirão neles os dons mediúnicos perturbados e enfermos. E os seus espíritos, não se desprendendo dos seus corpos carnais, nos seus transes mediúnicos, seus adversários que se incorporarem nos seus aparelhos mediúnicos estarão em luta direta no corpo carnal com espíritos donos do aparelho mediúnico. E esses acontecimentos lhes promovem o que se usa chamar ataque epilético, causando-lhes muitos danos e sofrimentos espirituais e físicos. Conforme se pode observar, esses acontecimentos por todos os recantos de nossa crosta terrestre nos tempos atuais.
nas ocorrências dos que acreditavam em Deus e seguiam as suas leis nas reencarnações passadas e na última reencarnação, continuam vivendo nessas boas condições gerais e durante muitas reencarnações sucessivas. Depois que havia surgido neles esses dons mediúnicos, eram espíritos de mediana evolução e agora, nas condições de espíritos velhos, já conseguiram normalizar esses seus dons mediúnicos sonambúlicos, considerando-se que os espíritos desses médiuns sonambúlicos não desprendem dos seus corpos carnais nesses transes mediúnicos. Nessas condições boas, os espíritos iluminados, bondosos e sábios podem trabalhar juntamente com esses espíritos velhos, reencarnados, como médiuns sonambúlicos. Em todas as modalidades de atividades e trabalhos espirituais bons, por meio dos corpos físicos desses médiuns sonambúlicos, atividades amplamente boas para os próprios médiuns e para os seus semelhantes, e também são chamadas mediunidades conscientes. É normal a mediunidade sonambúlica não apresentar sensibilidade mediúnica e o médium sonambúlico não ter qualquer percepção do mundo espiritual, nem de espíritos. Pode ocorrer da sensibilidade mediúnica ficar acentuada quando os mecanismos da mediunidade estiverem descontrolados. Face ao médium sonambúlico não ter percepção mediúnica, a interferência e influência dos espíritos, perseguidores, obsessores, sofredores, sobre a sua vida é mínima, quase imperceptível. Os espíritos, na tentativa de perturbar os médiuns sonambúlicos, provocam desajustes na glândula epífise ou pineal, que controla o mecanismo da mediunidade, ficando esta descontrolada e perturbada. Este descontrole e perturbação se manifesta no corpo carnal sob a forma de várias doenças de difícil diagnóstico, tais como tontura, lapso de memória, insegurança, labirintite e etc. A mediunidade se normaliza quando a glândula volta ao seu normal, o que é conseguido através de preces e de tratamento dos espíritos que se ligam aos médiuns, nessa fase de perturbação e de sensibilidade mediúnica acentuada. O tratamento é lento e dificultoso e pode demorar alguns anos. Tratamento de espíritos. O espírito que se aproxima do médium sonambúlico e estimula o mecanismo desse tipo de mediunidade é instantaneamente e involuntariamente envolvido por correntes energéticas emitidas pelos princípios inteligentes vegetais do corpo do médium, cujos princípios inteligentes vegetais estão sob o controle de um dos 7 centros de força. Mecanismo do tratamento. O espírito que se aproxima projeta corrente mental que envolve o córtex cerebral do médium e, através do centro de força coronário, é admitido na intimidade mediúnica, percorrendo-a e, se houver compatibilidade para o intercâmbio, sintonizará e estimulará o centro de força que controla os princípios inteligentes de natureza e tipo similar ao do espírito que se aproximou, cujo centro de força, por sua vez, mantém controle sobre os princípios inteligentes vegetais que apresentam substratos espirituais de natureza e espécie que pertencem ao âmbito do seu controle.
instantaneamente, de várias partes do corpo carnal do médium, inúmeras correntes energéticas envolvem o espírito que se aproximou, como se fossem ataduras, mumificando e prendendo o espírito ao corpo carnal do médium. Essas correntes energéticas provêm de princípios inteligentes vegetais que estão sob controle do centro de força que foi estimulado, e os espíritos, mesmo os superinteligentes, não conseguem romper estas correntes energéticas, exceto em situações especialíssimas, em que o espírito está agindo protegido sob as leis de Deus. Processo de tratamento. Através das correntes energéticas que movimentam energia e fluidos anímicos, são também movimentados os substratos espirituais, elementos psíquicos imanentes e inerentes ao psiquismo, e que o caracterizam ou que caracterizam a individualidade, impregnados de onda de psiquismo dinâmico dos princípios inteligentes que consistem em desregramentos, viciações e qualidades morais, que irão sendo absorvidos pelo espírito. Quando, pelo processo metabólico, o princípio inteligente vegetal se transforma e é utilizado como fluido animal, assimilado pelo organismo carnal, cessa a corrente energética desse princípio inteligente vegetal, que prende o espírito e o princípio inteligente metamorfoseado em princípio inteligente animal se liga ao perispírito do médium e a sua corrente energética passa a compor o cordão fluídico que liga o corpo carnal do médium ao seu corpo fluídico. Após cessar todas as correntes energéticas que prendem o espírito ao corpo do médium, fica completado o tratamento por este tipo de mediunidade. E o espírito é libertado do corpo carnal do médium, sendo conduzido pelos mentores para uma continuidade de tratamento no mundo espiritual. Influência da moralidade do médium. Neste tipo de mediunidade, é fundamental o desenvolvimento da moralidade do médium. O espírito que se aproxima fica preso ao corpo carnal do médium. É tratado pelos substratos espirituais que circulam pelas correntes energéticas dos princípios inteligentes vegetais. Lembrar do efeito do pensamento no corpo. Quanto maior a moralidade, maior a qualidade e quantidade das qualidades morais transmitidas ao espírito, diminuindo o tempo de permanência do espírito junto ao corpo carnal do médium. Menos moralidade, mais aumenta a permanência do espírito junto ao corpo carnal do médium. Há necessidade, portanto, de o médium sonambúlico desenvolver o mais rápido possível a maior quantidade de qualidades morais, criando condições para tratamento rápido e eficiente dos espíritos. Utilidades da mediunidade sonambúlica. É uma mediunidade útil para o médium ser dirigente de trabalho, doutrinador de espíritos ou expositor da doutrina espírita e do evangelho. É útil para tratamento de espíritos, muito embora o médium não tenha controle de que o espírito está sendo tratado. A natureza dos espíritos que irão ser tratados depende, normalmente, da maneira que se aproximarem da mediunidade. Se a aproximação for espontânea, o espírito tem fluidos compatíveis com outras mediunidades, e este espírito pode ser tratado por outro médium. Se a aproximação ocorreu por intervenção dos mentores espirituais, o espírito tem fluidos incompatíveis com outros tipos de mediunidades e deve ser tratado preferencialmente pela mediunidade sonambúlica.
elaborado por José da Silva Bueno Neto, da equipe Companheiros da Luz. Dessa maneira, então, nós chegamos ao final aqui do nosso estudo de hoje. Nós agradecemos aí a atenção de todos que puderam aí nos acompanhar e possamos estar aí também aprimorando os nossos conhecimentos nos nossos encontros ao vivo, né, presenciais, nos nossos trabalhos. Convidamos todos aí para que possam conhecer aí as nossas outras atividades. Nós vamos finalizar aqui o nosso estudo de hoje com a nossa prece aqui de encerramento. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo mais uma vez pela oportunidade que nos foi concedida, agradecendo pelos recursos benéficos que nos envolveram e nos envolvem até este momento, o apoio, a presença, a orientação, a mentalização dos irmãos mentores espirituais, instrutores espirituais que nos assistem e nos acompanham. E vamos pedir para a nossa irmã Sandra fazer a prece de encerramento aqui da nossa atividade. Senhor, agradecemos pela grande oportunidade que temos em aprender um pouquinho mais do muito que deixastes para nós e que tens sempre nos dado essa grandeza para que aprendamos e pratiquemos teus ensinamentos. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações e erros, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Graças a Deus.